Atitude Popular. Sua rádio com atitude. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Esse vai ser o terceiro sorteio e já está bem aí. Para participar, compre agora mesmo um número, um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120 e garanta a sua participação. 85 99662 2120. Nós precisamos do seu apoio para a Rádio Atitude Popular continuar sendo a rádio dos movimentos sociais. Comitê Popular pela democracia, Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha todas as manhãs no Café com Democracia. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas emissoras de rádio AM e FM do Ceará e da Bahia, que estão conveniadas à Rádio Atitude Popular. E a você, internauta, de qualquer lugar do planeta, que está com a gente em uma das plataformas onde está o Café com Democracia. Muito obrigado pela conexão, muito obrigado pela curtida. A gente agradece muito também quando você compartilha o nosso programa com a sua rede de amigos. É assim que a gente vai fortalecendo essa corrente de comunicação alternativa e de jornalismo popular. Só lembrando, a Rádio Atitude Popular está no YouTube, então a gente pede que você vai lá, acha lá o canal da gente no YouTube, se inscreve e marca a sinetinha, para você ser avisado quando a gente estiver com uma nova programação no ar. Bacana? Hoje o Café com Democracia tenta acompanhar, porque está complicado, viu? Tenta acompanhar os últimos movimentos lá dos servidores públicos que estão mobilizados no Brasil e no país inteiro para tentar barrar, para tentar dar um ritmo democrático, vamos dizer assim, à tramitação da PEC 32, a PEC da chamada reforma administrativa. Ontem foi um dia de muitas idas e vindas, de muitas reviravoltas em Brasília, por conta da votação do relatório da comissão especial que analisa a PEC, e a gente ficou aqui sem saber exatamente o que estava acontecendo, porque uma hora o governo dava sinais de fraqueza, outra hora o governo se apressava em aprovar logo o relatório e levar a proposta de emenda para o plenário. Aí o Arthur Lira, que é o presidente do plenário, aquele que senta em cima dos pedidos de impeachment, ele deu um pulo e disse: epa, por enquanto nós não temos ainda os 308 votos para aprovar. Aí depois uma parte da comissão, a parte governista da comissão, querendo mais pressa para aprovar logo o relatório. Gente, é uma loucura isso. E os servidores estão cada vez mais fortalecidos, cada vez mais articulados, a pressão está aumentando. 8 partidos já fecharam questão, não vão votar com o governo, tá? Os partidos do campo da esquerda e alguns outros que ainda nem têm ainda esse título, essa carteira de identidade de ser do campo da esquerda, já chegaram junto dos servidores, já se comprometeram a votar contra a PEC 32. Vamos ver o que acontece hoje. Hoje, às 9 horas, haveria aí mais uma tentativa de aprovar o relatório lá na comissão. Tá? Essas votações, só lembrando, elas são virtuais, elas prejudicam muito a discussão. Há sempre gente querendo colocar um jabuti de última hora no texto, e se o relatório for aprovado hoje, há uma tendência de que ele siga rapidamente para o plenário. E há uma outra tese de que ele tem que ser barrado. É o que estão pedindo na Justiça os servidores federais. Muito legal. Vamos conversar sobre esse assunto, gente, com a Virgínia Assunção.
A Virgínia Assunção é do sindicato lá da UES, ela está acompanhando muito, muito de perto toda essa tramitação e a gente vai tentar entender como é que está a situação em Brasília e as possibilidades de barrar a votação, de vencer a votação, e a gente está vendo aí que as ameaças do governo são muito graves sobre o servidor público, sobre o serviço público, sobre a capacidade do Estado de atender as demandas, sobretudo dos mais vulneráveis. Quem me ajuda a fazer o programa hoje é o Souza Júnior, que é o diretor da Rádio Atitude Popular. Na técnica está o Jonathan Neto e na produção o Esdras Gomes. Comece melhor o dia. Café com Democracia. A apresentação do jornalista Alberto Perdigão. Muito bom dia a você que está entrando agora no Café com Democracia. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por tomar café com a gente. Eu sou o Alberto Perdigão, eu sou mestiço, eu tenho cabelo curto, preto, eu tenho uma barba curta, uma barba rala, já com alguns cabelinhos brancos aí, desgaste, é o desgaste do tempo, né, queridos e queridas? Muito bem, estou com uma camisa social, uma camisa de pano, como se chama, cor de rosa, ou cor rosa, e estou usando um boné do MST. Aproveitar para mandar um abraço muito afetuoso a toda essa gente de luta dos acampamentos e dos assentamentos da reforma agrária. Muito legal ter a audiência de vocês. Várias rádios conveniadas transmitem ou retransmitem o nosso programa nas áreas de reforma agrária. Muito bem, vamos tentar acompanhar, saber das novidades da tramitação da PEC 32. No momento, hoje é o seguinte, pelo menos até agora, a tentativa de votação do relatório da comissão que analisou a PEC lá na Câmara dos Deputados. Essa é uma exigência regimental que antecede o envio da PEC para a votação em plenário. Se o relatório for aprovado hoje, o governo, pelo menos uma parte do governo, tem pressa para fazer a proposta ser votada e pode ser até ainda hoje. Que loucura, tá? Gente, Virgínia Assunção, lá do Sindiues, nos ajuda a entender o que está acontecendo em Brasília. Virgínia, muito obrigado por ter vindo. Muito bom dia. Qual é a avaliação e as novas informações que você traz hoje, agora às 7h40, porque, como diz o Matuto, daqui a pouco pode mudar bastante coisa. Oi, bom dia, Alberto. Um prazer estar aqui com seus ouvintes, as suas ouvintes. Então, bom dia a todos. Aqui nós estamos em Brasília, né? Essa semana é uma semana muito importante, mas temos feito isso nos estados, como fizemos no dia 18 aí em Fortaleza, em todo o Brasil, como fizemos agora também às vésperas, né, dessa PEC, como estamos agora também em uma grande divulgação, né, dos processos, aí, inclusive com inserção na TV, de muitos sindicatos que estão organizados em frentes, em fóruns, para denunciar essa contra-reforma, que é a reforma dita administrativa, que nós consideramos, na verdade, uma contra-reforma. Então, essa semana tem sido, desde semana passada, nós temos feito muitas mobilizações aqui em Brasília, feito aí uma acolhida aos deputados e às deputadas que chegam, principalmente às terças-feiras, e essa semana não foi diferente. Tivemos aí uma grande articulação de servidores públicos municipais, estaduais, federais, porque a PEC não alcança só o Serviço Público Federal, a PEC alcança a todos e todas, servidores públicos e principalmente a sociedade, que vai ter uma restrição muito grande dos seus direitos, das políticas públicas, principalmente saúde e educação. Então, assim, essa PEC, ela teve aí, a gente fez atos aqui ontem, um grande bandeiraço pela manhã. Aqui, desculpem a voz muito rouca, porque o sol e o clima em Brasília está muito difícil e a gente não tem medo, né, de enfrentar essas adversidades.
e a gente ontem fez uma grande exposição de uma grande bandeira no Congresso, à frente lá no Eixão, e hoje, na sequência, fomos para a Câmara fazer visitações, visita aos deputados, e à tarde ficamos nessa expectativa de saber se a reunião iria ser ou não cancelada, porque, pasmem, o relatório não tinha sido proposto até às 18 horas de ontem. Então, ele entrou poucos minutos após as 18 horas, às 6 da noite, para a comissão especial votar. E na comissão especial, no momento em que nós tivemos em vários gabinetes, e tivemos aí o compromisso de várias deputadas e deputados, principalmente da oposição, que fizeram todo um processo de discussão e obstrução da pauta que estava sendo levada a cabo de qualquer forma. E aí, então, quando houve a votação interna, que o deputado Fernando Monteiro, que é o presidente da comissão, trouxe o relatório do deputado Arthur Maia, da Bahia, que fez a proposta do substitutivo do relatório às 18 horas, e antes mesmo de ter a decisão da votação, já chegou um outro substitutivo. Então, outro relatório substitutivo, que a grande questão essa PEC, a proposta da PEC, ela não tem emenda, porque ela é a própria destruição do serviço público. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter, além do fim da estabilidade, para o servidor público, isso aí não alcança só os servidores, mas, concretamente, isso é um golpe para a sociedade brasileira, porque um servidor e uma servidora sem estabilidade, a gente vai ter um serviço público cada vez mais fragilizado. Então, houve uma redefinição do artigo 37A, que é exatamente esse que constrói um caminho para terceirização e para privatização, e aí a gente viu que no substitutivo do segundo relatório, que entrou às 21 horas e 8 minutos, quando nós já estávamos dentro da Câmara fazendo as nossas reivindicações, fazendo as nossas pautas de discussão, abordando deputadas e deputados, dizendo claramente que se votar na PEC não volta, a gente teve aí esse substitutivo que retoma esse artigo 37. Então, houve toda uma clara obstrução do regimento da comissão. Houve uma clara obstrução, porque minimamente teria que ter 24 horas para que houvesse uma leitura do novo substitutivo do relatório, para que pudesse vir a ser votado o relatório. Então, houve aí, naquele momento, já às 10 horas, viu, Alberto? Só para concluir, houve aí, naquele momento, uma suspensão da reunião. Nós fomos mantidos como funcionários públicos, que lá estávamos com as nossas credenciais, fomos mantidos, que a gente chamou em cárcere, porque fomos presos dentro de um corredor e numa sala de plenário, sem poder adentrar o salão principal. E aí tivemos aí a suspensão da reunião para a retomada hoje, a partir das 9 horas. Estamos convocando todas e todos, estejam aí nas redes, acompanhem a TV Câmara, estejam aí articulando, fazendo as suas denúncias, entrando nas redes e construindo esse processo da resistência conosco, que estamos lá. E hoje vamos ver de que forma que vão realmente receber. A gente vai já falar sobre como a sociedade e os servidores podem se mobilizar. Eu queria ouvir o Souza Júnior. Você concluiu? Concluí. Pois bem, estamos conversando com a Virgínia Assunção, ela é do Sindiúes e nos ajuda hoje a entender as reviravoltas, o vai e vem, tá? O cabo de guerra que se instalou lá na Câmara Federal por conta da votação do relatório da PEC 32, relatório este que é uma exigência regimental para colocar em votação a PEC da reforma administrativa. Quero ouvir agora o Souza Júnior no seu comentário. Antes, mandar aqui um bom dia muito carinhoso para a Reni Bastos, nos acompanha de Salvador, na Bahia. Muito legal, venha sempre, Reni. E a Malvinier Macedo também está com a gente. E a gente fica muito feliz de ter a Malvinier aqui todas as manhãs. Souza Júnior, bom dia e obrigado por ter vindo. Muito bom
obrigado. Bom dia para a Virgínia, professora de luta, Perdigão, e nossos ouvintes, né? Estão ouvindo e vendo através das diversas plataformas que a Rádio Atitude Popular transmite este programa Café com Democracia. Eu queria dividir meus comentários em duas partes. A primeira agora e a segunda no final do programa. E essa primeira tem a ver justamente com o que a Virgínia falou, que essa reforma, como ela chama de reforma, visa destruir o serviço público e não simplesmente reformá-lo para torná-lo mais eficiente. Sobre isso, eu quero lembrar que o artigo 37 da Constituição estabelece 5 princípios da administração pública que, se aprovado esse projeto de instituição de reforma, chamado de reforma administrativa, vão simplesmente acabar. Esses 5 princípios conhecidos pela sigla LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, serão destruídos. Não há como você manter esses princípios da administração pública. Por exemplo, se a pessoa ingressa no serviço público sem ser um concurso público, que isso vai ser flexibilizado segundo o projeto, ele vai atender não a lei, não vai atender não os princípios administrativos do serviço público, e sim ao QI, a quem o indicou. Isso já existe pelas brechas que a lei permite, né, quando pessoas são nomeadas em cargos de confiança e vão para lá não para cumprir a lei, mas vão para fazer negociatas, vão para praticar propina, como a gente está vendo agora na CPI da Covid. Como a pessoa também perde, se o servidor perde a estabilidade, ele vai ficar refém do seu chefe. E se não gostar da ideologia dele, e as mulheres, por exemplo, se não atender aos apelos sexuais, poderão ser demitidas, basta o chefe querer, entende? Não pode haver flexibilização da estabilidade, não pode haver flexibilização do concurso público e não pode haver flexibilização do regime jurídico único estabelecido pela Constituição, porque isso significa fragmentar o serviço público e tirar a autonomia e a independência que o servidor público precisa para ele cumprir um dos princípios da administração pública, que é o princípio da eficiência. A publicidade também vai para o ralo, porque quando você pratica atos ilegais, você não vai querer publicar isso. Como tentaram também, mais uma vez, eu cito o exemplo da CPI da Covid, que é toda aquela negociada em torno da Covaxin, tentou ser explodida, colocada debaixo do tapete, até a CGU a cobertou. Então, imagine se você flexibiliza as regras para ingresso no serviço público, se você tira a independência e a autonomia do servidor, se você fragmenta o regime jurídico único, você destrói, como disse a Virgínia, o serviço público brasileiro, que passa a atender interesses pessoais de grupos e de empresas e não a sociedade brasileira. Valeu, Souza Júnior, muito obrigado pelo comentário. A gente volta então com a Virgínia Assunção. A gente está tentando entender o vai e vem, as reviravoltas na tramitação da PEC 32 lá em Brasília, a proposta de emenda constitucional que institui a chamada reforma administrativa. Ô, Virgínia, como é que está aí a medição de forças? A gente vê, pelo menos é uma leitura muito pessoal que eu tenho, que o governo, a base governista, está derretendo junto com o Bolsonaro, está se enfraquecendo na Câmara. O próprio Centrão já não vê o Bolsonaro com a mesma fidelidade, né? E eu acho que isso, de certa forma, relativamente, é muito favorável para explicar, inclusive, os avanços que os servidores têm conseguido. Como é que está hoje a relação de forças? Esse relatório sai aprovado da comissão? E se for para plenário, como é que seria o placar hoje? Dá para fazer um prognóstico? Boa pergunta, né? Obrigada aí por estar aí contribuindo com esse processo de esclarecimento. Desde o início, a comissão
as avaliações que estão sendo discutidas e feitas com os deputados, né, que desde o início se colocaram contra essa PEC, né, como uma forma de destruição do serviço público, como bem esclareceu o nosso companheiro aí, o que está colocado aqui na comissão, há uma articulação interna mesmo, que a base do governo esteja se enfrentando, né, batendo cabeça, como se diz, sem ter um consenso. Isso é claro, porque os relatórios não está tendo um consenso, inclusive, no texto do relatório, né? Ontem mesmo, às 21 horas, a gente teve um novo substitutivo e que não está sendo consensuado. Então, a gente já sente aí uma fragilidade. Mas que a avaliação era que na comissão especial, possivelmente esse relatório iria ser aprovado, embora não tivesse uma clareza dessa base dos 308 votos que são necessários para o plenário. A nossa intenção é de barrar. E nem o relatório seja aprovado. Ontem, a diferença foi mínima. O que se pensava da avaliação, que na comissão, esse relatório seria aprovado por uma margem de votos mais favorável ao governo, nós tivemos claramente uma forma arbitrária, né? O presidente da mesa, o deputado Fernando Monteiro, a todo tempo não aceitando as questões de ordem, indeferindo todas as questões de ordem, não trazendo um debate mais aberto e mais claro, né, sobre o substitutivo. O próprio relator, o deputado Arthur Maia, não entendia bem o substitutivo da forma como estava posto. Foi na própria sessão que se entendeu ali que houve um substitutivo às 21 horas. Enfim, o que se sabe é que a gente vai buscar reverter. Teríamos aí que ter pelo menos 6 votos, né, de virada de ontem para hoje, para que possamos, né, ter essa conquista de não aprovar o relatório na comissão e enterrar essa PEC 32. De qualquer forma, estamos atentos e fortes e na resistência, e aí tentando articular toda a sociedade, porque quem perde não são os servidores públicos, quem perde é toda a sociedade brasileira, que não vai ter mais a possibilidade de adentrar no serviço público por concurso público, que vai ter aí uma forma abusiva de contratos temporários por um tempo de 10 anos, de possibilidade de contrato temporário, que vamos ter aí carreiras, e aí também não temos aí incluído, né, os parlamentares, não temos aí incluído algumas carreiras, mas que as fundamentais, que são do executivo, que são aqueles que estão no atendimento direto à população, esses sim vão estar sendo impedidos de entrar no serviço público por concurso público da forma mais lícita, da forma mais democrática e da forma de uma condição de mais lisura, né? Então, a gente está hoje aí pautando ver se a gente consegue barrar o relatório. Vamos continuar aqui na nossa resistência, mas sabemos que é difícil na comissão. Embora também dos deputados que nós abordamos, por exemplo, alguns diziam assim: se nós não formos, resolve. Nós não estamos articulados, nós não estamos consensuados com o relatório proposto, mas se nós não formos à votação, resolve? Então, vai ser muito parecido, viu, o Perdigão, com o que a gente viu em relação ao voto impresso. A diferença de votos foi pouca, né, em relação a nós que não defendíamos essa loucura de votar, né, de ter o voto impresso, mas, concretamente, muitos daqueles do apoio ao governo Bolsonaro, que a gente vê aí como um governo genocida, um governo que nos envergonha, né, inclusive, nos envergonha. Por favor, Virgínia, desculpa, eu vou interromper você para pedir que você inclua o cálculo que vocês fazem em relação à bancada federal do Ceará, né? Quantos deputados federais já fecharam com o servidor público, já se manifestaram publicamente contra a PEC 32?
vários deputados já se colocaram, né? Inclusive, alguns que não querem fazer vídeo, nem fazer a sua decisão, pediram para que nós não filmássemos, como da bancada do PSDB, mas também da bancada do PP, mas que não estariam concretamente apoiando o relatório, nem apoiando a PEC, né? A questão colocada. Então, assim, no Ceará, nós não vimos aí com expressividade um apoio ao relatório, né? Não apoio à PEC. E o que se coloca claramente é que há uma certa forma escondida de querer levar ao plenário, mas no plenário, de qualquer forma, não ter os votos suficientes para a aprovação. Então, assim, como isso muda muito, né, Perdigão? Infelizmente, sim, claro. quando a gente não tem um apoio declarado, a gente não sabe como vai ser o voto. Mas o que a gente tem dito é isso: se votar na PEC, não volta. E isso tem constrangido, porque a gente tem visto claramente, inclusive esse foi um dado ontem colocado, que o substitutivo, inclusive, não se revela apenas para a questão administrativa, mas previdenciária também. Então, a gente está vendo aí que é uma contra-reforma que articula ainda mais maldades e articula para além do que ela propõe, né? Que seria o regime previdenciário dos servidores públicos. Muito bem. Vamos ouvir o Souza Júnior aí com um comentário conclusivo, e eu queria aqui aproveitar aqui uns segundos para lembrar alguns aspectos dessa questão. Primeiro, é que o presidente Arthur Lira está ficando famoso, ele vai entrar para a história como um presidente, no caso do poder da Câmara Federal, que atropela o regimento. Então, qual é a situação concreta? É que, além de a discussão ficar restrita, ficar limitada, ficar prejudicada relativamente por conta das transmissões virtuais e de todas as dificuldades impostas pela pandemia, ele simplesmente atropela o regimento, certo? Se for para ajudar o governo, ele rasga o regimento da casa. Vários deputados já reclamaram em plenário, já reclamaram em público, em nota, em entrevistas, e isso é um absurdo que deve ser rejeitado, sim, pela sociedade. Deve ser observado pelas instituições superiores, porque a independência dos poderes, ela existe, mas a autonomia dos poderes existe, mas essa autonomia ela não pode alcançar, ameaçar, atropelar a Constituição e o regimento da casa. Então, essa é uma observação que eu faço, porque é um aspecto que está passando relativamente desapercebido. Então, além da dificuldade da transparência, nós temos aí um presidente que manda mais do que o próprio regimento da casa. Está errado. Uma outra questão é a repercussão. A Virgínia falou da repercussão em relação, por exemplo, à Previdência, e há uma repercussão em efeito cascata em todos os servidores de todo o país. Isso precisa ser observado. Depois que, na União, as regras forem definidas ou redefinidas, isso automaticamente vai ser imposto para os estados regulamentarem e, em seguida, para os municípios. E qual é a importância disso? É a repercussão econômica. Gente, tem uma metade de municípios brasileiros que dependem do dinheiro do servidor municipal para movimentar a sua economia. São economias muito frágeis, e a repercussão econômica no orçamento familiar das famílias e servidores é tremendo. Vai ter redução de salário, vai ter redução de oferta de trabalho, não tem nada de bom nessa reforma. Então, são alguns aspectos que a gente deve considerar para entrar nessa luta, nós, sociedade. Souza Júnior, um comentário conclusivo, por favor. Muito bem, Perdigão. Eu disse que ia dedicar a segunda parte dos meus comentários para o final, exatamente sobre a mobilização e a organização dos servidores. Por mais numerosos que eles sejam, eles vão precisar do apoio da sociedade para barrar esse projeto de destruição do serviço público. E, para isso, eles precisam de se comunicar. E, além das redes sociais, há duas formas de se comunicar com a população: através da mídia,
Mas a mídia tradicional, formada pelos grandes grupos de comunicação, a exemplo da Globo, e a mídia alternativa e popular, a exemplo aqui da Rádio Atitude Popular. A mídia tradicional, é preciso ficar muito bem claro, não abre espaço para os servidores públicos, nem para os trabalhadores em geral, nem para os movimentos sociais, exceto para criminalizá-los. Para os servidores, os trabalhadores em geral, conquistar algum espaço na mídia tradicional precisa pagar, e pagar caro. Como estão fazendo com essa campanha de outdoor, com inserções na televisão e no rádio, contra a reforma. A mídia alternativa, por outro lado, faz isso de graça, o ano todo, não apenas quanto a esses projetos que atingem os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e da sociedade, de um modo geral, mas também para ouvir as reivindicações, dar voz aos movimentos sociais. No entanto, parece-me que, pela prática, as entidades, de um modo geral, ou a grande maioria, com raras exceções, não compreendem isso. Na hora de fazer uma campanha, por exemplo, não inclui nessa campanha os veículos da mídia alternativa e popular, como se eles não tivessem importância nenhuma, como se eles não se comunicassem com ninguém. Também não apoio no dia a dia para fortalecer essa mídia alternativa popular, que faz, como eu digo, tudo de graça, pelo compromisso ideológico que tem com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com a organização popular de um modo geral. Então, eu quero fazer esse apelo para todas as entidades. No Ceará, por exemplo, nós temos centenas de entidades sindicais. Apenas 8, por exemplo, contribuem com a Rádio Atitude Popular. Então, se a gente quer mudar a sociedade, se a gente quer se fortalecer como trabalhador, a gente precisa refletir sobre a comunicação do nosso país. Nós precisamos travar a luta de ideias, e não basta redes sociais. É preciso fortalecer uma mídia que faça o contraponto ao que diz todo dia a mídia tradicional, que, por exemplo, enaltece o agronegócio e esconde a agricultura familiar e criminaliza o MST, por exemplo. Enquanto a gente faz justamente o contrário, e somos aqui parceiros do MST, por exemplo, tem 7 emissoras daqui do Ceará que está transmitindo neste momento o nosso programa, assim como Democracia no Ar, e logo mais às 10 horas. É preciso refletir isso. Se a gente não fortalecer os nossos meios de comunicação próprios para levar a nossa voz à sociedade, a gente vai sempre estar em desvantagem, e o resultado é esse Congresso aí, de maioria corrupta, venal, e que está levando o nosso país, junto com o Bolsonaro, à derrota. Valeu, Souza Júnior, muito obrigado pelos comentários. Virgínia Assunção, muito obrigado pela presença. Será que dá tempo você citar um site, um ambiente na internet onde a sociedade possa se informar melhor e encontrar caminhos de engajamento, Virgínia? Só para a gente encerrar. Nós somos da base do Andes, Sindicato Nacional, né, o Sindicato dos Docentes, e lá nós estamos fazendo toda uma divulgação, juntamente com o FONACEF, que é toda uma construção nacional da base da educação. Então, aqui nós temos vários representantes. Então, seria interessante entrar na base aí do FONACEF e do Andes, Seção Nacional, porque nós estamos transmitindo notícias o tempo todo, tá? Agradeço muito, Alberto, o seu compromisso, o seu convite, e dizer aí que fiquemos aí atentos, fortes na resistência, e digamos claramente para os deputados e deputadas, quem votar na PEC 32 não volta. Essa é uma questão fundamental. Não vamos deixar mais uma maldade dessa, mais uma contra-reforma, mais uma deforma passar nesse governo que não tem qualquer condição moral de hoje discutir o Estado brasileiro. Aquilo que parece ser contra a corrupção é aquilo que mais define
a corrupção e os abusos que o governo genocida Bolsonaro está tentando levar a qualquer custo, como eles mesmos dizem, né? Passando a boiada. Então, muito obrigada, fiquemos fortes, atentos e na resistência. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. Virgínia Assunção, a gente manda aqui um bom dia para encerrar o programa para a Cecília Vieira. A Malvinier Macedo volta aqui na minha timeline para dizer: valorizemos a mídia alternativa popular, concordando aí muito, e eu também concordo, evidentemente, com o Souza Júnior, que faz esse apelo, que faz esse lamento muito justo e muito oportuno, tá? Esse chamamento para o terceiro setor, para o campo da esquerda, para o movimento de trabalhadores e trabalhadoras, a se juntar, gente. Isso aqui é nosso, isso aqui é nosso. Tá? É do campo da esquerda, é do terceiro setor, é da sociedade que se organiza para ter um lugar, uma voz na esfera pública, uma voz na disputa de poder. Muito legal. A Cecília volta aqui na timeline para dizer que deputados cearenses que votarem pela PEC 32 não voltarão. Muito bom. E a Elizabeth Menezes também está com a gente. Eu vejo aqui a Elizabeth Menezes nos acompanhando pelo canal da Rádio Atitude Popular no YouTube. Mais uma vez, obrigado, Souza Júnior. Mais uma vez, Virgínia Assunção, muito obrigado. Muita força, muita fé nessa luta. Estamos muito juntos dos servidores nesse momento tão difícil para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro. A você que nos acompanhou pelas emissoras de rádio, muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela conexão. A você que nos acompanhou pela internet. Amanhã, o Café com Democracia volta com um novo tema e um novo convidado desses que você não vê na mídia tradicional. Para você, um bom dia. Café com Democracia. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Para participar, compre agora mesmo um número, um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia, Comitê Popular pela democracia.